Olá pessoal, tudo bem com vocês, minha gente? Galera, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a velocidade da luz, galera, que é a chamada constante C, que provavelmente você já tenha ouvido falar, mas se não tem ouvido falar, vamos lá. Galera, a velocidade da luz, né? A velocidade da luz, ela é considerada o limite do universo. Como é que eu posso explicar? O limite, a velocidade máxima que o universo ele pode nos proporcionar. E a velocidade da luz, galera, é esse valor aqui, olha. A constante C, aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. Fazendo aqui um arredondamento, galera, fica dessa forma assim, olha. 3 vezes 10, contando aqui as casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, elevado a 8 metros por segundo, fazendo um arredondamento, tá certo, galera? E a velocidade da luz, gente, foi medida por um físico no século XIX chamado de James Clerk Maxwell, chamado James Clerk Maxwell, para ficar gravado, certo, gente? Foi o físico que mediu a velocidade da luz, né, galera? Antes foram cientistas como Galilei também, né, mediram a velocidade da luz, mas definitivamente foi Maxwell que descobriu esses valores aqui através, galera, das 4 equações de Maxwell, que da terceira e da quarta equação, que eu não vou explicar aqui, galera, porque é um tema mais complexo, as equações de Maxwell, as leis do eletromagnetismo. Tá certo, gente? A gente vai falar sobre a constante C. Tá certo, galera? A constante C, ela está basicamente presente em quase todas as equações da relatividade geral de Albert Einstein. Por exemplo, nessa equação aqui, olha, que acho que você já ouviu falar, E igual a mc ao quadrado, energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Só para você ter uma noção, essa equação fala que uma pequena quantidade de matéria gera uma quantidade enorme de energia. Então, por que a velocidade da luz é o limite do universo? Segundo Albert Einstein, galera, a luz, né, ela só consegue chegar a essa velocidade porque a luz ela não possui massa. Tá certo, galera? Porque a luz ela não possui massa. Então, por exemplo, vamos imaginar um foguete. Vou tentar desenhar aqui um foguete, tá certo, galera? Para a gente superar a velocidade da luz, galera, chegar na velocidade que a luz se propaga no vácuo, seria necessário, galera, uma quantidade, só um minutinho, deixa eu só terminar o desenho, pronto. Seria uma quantidade, galera, infinita de energia. Seria necessária uma quantidade infinita de energia. E é algo, galera, que é completamente impossível, galera. É algo que é praticamente impossível ter uma quantidade infinita de energia.
Mas por que que isso acontece? Porque vejamos, galera. Vamos supor que a gente está numa corrida, tá certo? Para eu me deslocar, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de energia, certo? Para eu andar, eu vou precisar de energia, correto? A mesma coisa, galera, acontece com um foguete. Ele precisa de uma quantidade de energia para ele conseguir se locomover. Mas no caso, para acelerar o foguete à velocidade da luz, precisaríamos de uma quantidade infinita de energia, galera, para poder pelo menos acelerar o foguete, coisa que a gente não tem, galera. Recentemente, alguns estudos, né, que falam sobre uma possibilidade humana de viajar para o espaço, de superar a velocidade da luz, é através de uma nave de dobra. O que seria uma nave de dobra? É um motor, galera, que através das equações da relatividade geral de Albert Einstein, para quando a nave a nave ela estará em repouso. O espaço-tempo que vai se mover ao redor da nave. Eu vou fazer um desenho para vocês entenderem melhor, galera. Então, gente, olha só. Esse daqui é a nave. Esse de preto aqui é a nave. E esse daqui é o espaço-tempo se curvando, galera. Porque, ou seja, o espaço-tempo ele vai criar uma bolha. A nave vai criar uma bolha no espaço-tempo. E através do espaço-tempo, a nave ela vai conseguir se deslocar. Mas só que não é a nave que está andando. Não é ela que está andando. É o espaço-tempo que está se movendo ao redor da nave, galera. Mas só que para realizar esse projeto grandioso, né, galera, a gente precisa de uma coisa chamada matéria exótica. Matéria exótica é uma coisa que a gente nem sequer tem conhecimento ainda do que é isso, galera. Então, esse projeto, né, do motor de dobra para levar a humanidade a explorar o espaço é uma coisa que ainda é um pouco complexa da gente falar, porque a gente precisa da energia necessária para acelerar a nave. A gente precisa também da matéria exótica, né, para curvar o espaço-tempo, tá certo? Porque segundo a relatividade geral, galera, através dessa equação aqui, olha, vou mostrar para vocês. Dessa equação aqui, ela é chamada assim, olha, R mini menos 1/2 R G mini igual a 8 πg sobre C² T mini. Galera, essa equação aqui é a equação que a gente chama de equação de campo de Einstein. Essa equação basicamente nos fala como o espaço-tempo ele se comporta, galera. Tá certo? Então, quando a gente tem uma região no espaço, um objeto ele possui energia e massa, ele vai curvar o chamado espaço-tempo, galera, tá certo? Isso a gente chama de relatividade geral, tá certo? Que o objeto ele vai esticar a malha do tecido do espaço-tempo, galera, tá certo? Então, mas por que a velocidade da luz ela é o limite do universo, galera? Basicamente, gente, a luz ela não possui massa. Se a luz ela não possui massa, então ela consegue andar a essa velocidade, mas um foguete não consegue superar a velocidade da luz justamente por causa disso, galera. Porque a gente precisaria de uma quantidade infinita de energia para poder
acelerar um foguete à velocidade da luz. Então, galera, vocês percebem que na relatividade geral, né, galera, uma equação extremamente bonita, mas muito complexa. Essa equação nos fala como o espaço-tempo ele se comporta, galera. Então, gente, por isso que a velocidade da luz ela é considerada o limite do universo, galera. A luz ela não possui massa. A luz ela não galera, ela não possui massa. Então, por isso que ela consegue chegar à velocidade que ela tem. Então, gente, a gente vê aqui, né, um exemplo clássico, que a luz, ela leva 8 minutos do Sol para chegar até a gente. Então, toda vez quando a gente se acorda de manhã, né, antes do nascer do Sol, a luz para chegar totalmente ao planeta Terra, ela vai levar cerca de 8 minutos, tá certo, gente? A mesma luz que tem velocidade constante de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Galera, a luz ela demora cerca de 8 minutos para chegar da Terra até a gente. A velocidade da luz para a gente ela pode parecer até absurdamente absurda, não é, galera? Mas em compensação ao vácuo do espaço, ela é extremamente lenta. Vácuo tem um peso de quê? De vazio, não é, gente? A luz, por exemplo, de uma estrela que a gente vê no céu, aquela luz demorou cerca de milhões de anos para chegar até nós. Então, toda vez quando você olha para o céu e você observa aqueles pontinhos no céu, as estrelas, não é? Você está enxergando as estrelas como elas eram há milhões ou algum tempo no passado, galera. Você não está enxergando em tempo real aquele objeto. Então, toda vez, por exemplo, a estrela Betelgeuse no céu, uma estrela em que se localiza, se eu não me engano, a 690 anos-luz de distância. Você está observando essa estrela como ela era há 690 anos atrás, porque a luz de Betelgeuse demorou 690 anos para chegar até nós. Então a gente só saberia o que aconteceu com ela, se ela explodiu em supernova ou não, depois de mais 690 anos, quando a luz da estrela chegar até a gente, galera. O universo, ele é muito, como é que eu posso dizer? Incrível, galera. Sim, simplesmente incrível. Eu amo estudar essas coisas, galera, porque é algo assim que é surpreendente. Galera, a gente tá tão acostumado com o mundo que a gente vive, né, galera, que a gente tá preso a ele, que a gente nem sabe as coisas que acontecem de fora, né, galera? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo, galera? Uma coisa muito boa a gente estudar física, né, galera? Eu particularmente amo estudar física. Espero, gente, que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Se você gostou, se inscreva no canal e compartilha o vídeo, galera. E até nosso próximo vídeo, gente, se Deus quiser.